Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos bastidores de quase tudo que a gente usa no computador ou no celular. Vamos falar sobre as threads, que são tipo os heróis anônimos que fazem nossos aplicativos serem tão ágeis. É graças a elas que tudo parece acontecer ao mesmo tempo de um jeito super fluido. Bora entender como essa mágica toda funciona? Sabe aquela situação super frustrante? Você tá lá, focado, clica em alguma coisa para carregar e pronto, o programa inteiro congela. A tela fica branca, o mouse vira aquela bolinha girando e nada mais responde. Quem nunca, né? Pois é, antigamente isso era o normal. Os programas só conseguiam pensar em uma única coisa de cada vez. Se essa tarefa fosse pesada, tipo carregar um vídeo ou um arquivo gigante, todo o resto tinha que esperar na fila. Mas aí veio uma invenção que virou o jogo completamente. Para a gente entender bem a solução, primeiro a gente precisa sentir o problema na pele. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo para esse mundo antes das threads. Olha só, esse diagrama aqui mostra bem como era. Imagina que o programa, o processo, é uma oficina. No modelo antigo, que está aí à esquerda, essa oficina tinha um único funcionário, um só. Se esse cara estivesse ocupado montando uma peça super complicada, a oficina inteira parava. Ninguém mais era atendido. A porta fechava e uma fila enorme se formava do lado de fora. E é exatamente aqui que a nossa heroína entra em cena para acabar com essa fila de espera. Chegou a hora de conhecer a thread. Tá, mas o que é uma thread, afinal? De um jeito bem simples, é como se fosse um mini trabalhador dentro daquele programa maior. É a menor parte de um processo que o sistema consegue gerenciar, permitindo que as tarefas sejam divididas e feitas de um jeito muito mais esperto. E essa imagem aqui, nossa, ela mostra a revolução. A oficina, ou seja, o processo, continua a mesma. As ferramentas, o código, os dados, tá tudo lá, compartilhado. Só que agora, em vez de um funcionário solitário, a gente tem uma equipe. Cada um desses trabalhadores, as threads, tem sua própria lista de tarefas, mas todos trabalham no mesmo espaço, usando as mesmas máquinas. A produtividade vai lá para cima. E essa mudança de um trabalhador para uma equipe inteira, claro, trouxe superpoderes incríveis para os nossos aplicativos. Vamos dar uma olhada nos principais benefícios que esse novo jeito de trabalhar trouxe para a gente. São 4 vantagens principais. Primeiro, a que a gente mais sente, a responsividade. Se um trabalhador está ocupado numa tarefa pesada, os outros continuam livres para atender, então a interface não trava mais. Segundo, o compartilhamento de recursos é super fácil porque, tá todo mundo na mesma oficina. Terceiro, economia. É muito mais barato e rápido chamar um novo trabalhador, ou seja, criar uma thread, do que construir uma oficina inteira do zero. E por último, a escalabilidade. Se a gente colocar mais bancadas de trabalho, ou seja, mais núcleos de CPU, a gente pode ter mais gente trabalhando de verdade ao mesmo tempo. E essa ideia de escalabilidade nos leva para uma distinção que é fundamental, principalmente hoje, com os processadores que a gente tem. Num sistema com um núcleo só, o que a gente tem é concorrência. Imagina um chefe de cozinha malabarista. Ele está cortando legumes, aí para, mexe a panela, volta, tempera a comida. Ele alterna entre as tarefas tão rápido que parece que está fazendo tudo junto. Mas, na verdade, ele está só gerenciando o tempo dele. Todas as tarefas avançam, mas não ao mesmo tempo. Isso é concorrência. Agora, com vários núcleos, a gente alcança o verdadeiro paralelismo. Aí a história é outra. É como ter vários chefes, cada um com seu fogão, sua panela, cozinhando pratos diferentes ao mesmo tempo, de verdade. O trabalho acontece de forma simultânea. Isso é paralelismo. Então, para ficar bem claro, concorrência é sobre gerenciar várias tarefas, fazendo todas progredirem. O paralelismo é sobre executar várias tarefas, literalmente, ao mesmo tempo. Ou seja, todo sistema paralelo usa concorrência, mas nem todo sistema concorrente consegue ser paralelo de verdade. Beleza, agora a gente tem essa equipe de trabalhadores super eficientes. Mas aí surge a pergunta, né? Como é que o sistema operacional, que é o gerente dessa oficina, organiza essa galera toda? Existem alguns modelos para fazer isso, mas o mais comum hoje em dia é o chamado 1 para 1. Pensa assim, cada trabalhador que o nosso aplicativo vê tem uma linha direta, um canal de comunicação exclusivo com o gerente geral da fábrica, que é o núcleo do sistema operacional. É uma conversa sem intermediários. E a grande vantagem disso é que, se um trabalhador precisa parar para esperar alguma coisa, tipo um arquivo ser lido do disco, os outros não ficam bloqueados. Eles podem continuar trabalhando e falando com o gerente sem problema. É um sistema muito eficiente, e é por isso que os sistemas operacionais modernos, como Windows e Linux, adotaram essa abordagem. Legal, esse modelo 1 para 1 funciona super bem.
Mas o que acontece quando a nossa equipe não tem 10, mas centenas, talvez milhares de trabalhadores? Gerenciar tudo isso manualmente vira uma loucura. E a gente precisa de uma estratégia ainda mais inteligente. Pois é, isso cria desafios gigantescos para quem programa. A pessoa que desenvolve vira uma espécie de gerente de projetos dessa equipe enorme. Como é que se divide o trabalho de um jeito justo? Como garantir que um não fique esperando pelo outro? Coordenar tudo isso é uma tarefa de herói. A solução para essa complexidade toda é o que a gente chama de threading implícito. A ideia é genial. Em vez de deixar todo esse trabalho pesado de gerenciamento nas costas de quem desenvolve, a gente passa essa responsabilidade para ferramentas mais espertas, como os compiladores e as bibliotecas do sistema. É deixar os especialistas em logística cuidarem disso. E um exemplo perfeito disso é o tal do pool de threads. Imagina que a oficina mantém um grupo de trabalhadores já contratados, só esperando o serviço aparecer. Quando chega uma tarefa nova, o gerente não precisa fazer um processo de contratação. Ele simplesmente chama alguém que já está ali, de prontidão. Acabou a tarefa, o trabalhador volta para o grupo, pronta para a próxima. É muito mais eficiente. Olha só o caminho que a gente percorreu. Das telas congeladas até o gerenciamento automático de milhares de tarefas, as threads realmente transformaram a computação. E essa evolução não para. O que nos leva a uma última pergunta. Agora que o número de núcleos nos nossos aparelhos não para de crescer, qual será o próximo grande salto para a gente conseguir aproveitar todo esse poder? O futuro, com certeza, é cada vez mais paralelo.